Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e esse estúdio de podcast que eu tenho certeza que um dia você vai estar aqui ou fazendo o seu próprio podcast ou de repente até com o meu convidado para bater um papo, contar sua história, sua trajetória. E, gente, já foram mais de 60, quase 70 episódios já realizados aqui no Giverscast. Então, rola aí a timeline do YouTube, conheça os episódios dos outros empresários que já passaram por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso canal, se inscrever no nosso canal, né? E também ativar as notificações, porque quando a gente publica aqui um material novo, você é o primeiro a receber a notificação de que a gente está se preocupando em trazer um conteúdo de qualidade para você. E são vários insights de vários empresários de vários segmentos que com certeza pode servir para sua empresa, pode servir para sua carreira de sucesso. De repente que você também é um profissional de alta performance dentro de alguma empresa. Eu tenho certeza que todos os conteúdos por aqui podem alavancar aí a sua carreira profissional ou a sua empresa também. Lá no Instagram a gente tem o @giverscast, também tem vários recortes bacanas lá. Corre lá, dá sua moral aí um pouquinho para nós. Não esqueça aí também de compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a identidade, o nome, aquele que você escolheu para sua empresa. Será que ele é seu mesmo? Será que ele pode ser seu? E se ele já é seu, como que você fez isso? Você registrou? Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Luciano Daniel, ele que é da diretiva Dunks. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristiano. Exatamente, né? A questão de você proteger, né? É o ponto principal de tudo, né? E você, por trabalhar com comunicação, acho que sabe muito melhor do que qualquer um, né? E acho que as pessoas que escutam, que visualizam o podcast, têm que tomar essa iniciativa, né? Sem dúvidas. Falou muito que é uma estrutura, né? Quando você gera essa criação, você tem que estruturar ela. E se você não tem um alicerce que é a certificação, nada adianta, né? A gente vê aqui muitas vezes, Luciano, empresas que nos procuram para fazer a logo, para criar animações gráficas, para criar vídeo institucional, para criar site. E a gente sabe que esse investimento, ele não é que é caro, ele é necessário, mas ele tem um valor agregado, né? Muitas empresas investem ali casas de até 20 mil reais, muitas vezes, sem incluir uma fachada, que vai mais isso também. Exatamente. E sem se preocupar com o principal, com o registro da marca. Aí você cria um negócio que talvez não pode ser usado, umas cores que não podem ser colocadas. E dá um sentimento, né, Cristiano, de insegurança, na verdade, do empresário. Nós lá no escritório utilizamos muito o exemplo de que o registro é um seguro, né? Ou seja, é igual você comprar um carro na concessionária. Ah, é novo, nada impede, ninguém vai bater. Mas saiu ali na esquina, ocorre algum acidente, você não tendo seguro, você acaba estando vulnerável, né? E a marca nada mais é que isso. Na verdade, qualquer ativo que a pessoa criar dentro do seu interior, quando ele materializa, né? Ele pode fazer o registro. E o ponto principal é a marca em si, porque é o teu nome, né? É um sentimento que você vai colocar. E se a pessoa não registra isso, ela fica insegura no mercado e pode sim outra pessoa, às vezes, registrar no lugar do verdadeiro titular e até rever isso. Acaba que o investimento que ele iria fazer lá no início, que ele acha que iria ser um pouco elevado, ele acaba tendo um pouco mais de gasto. E quando ele parte para o lado, é algo novo, né, que eu criei, é no quesito de investir, realmente. Quanto vale você proteger o teu sentimento? Quanto tempo, quantas noites sem dormir, escolhendo aquela nova identidade, aquele isotipo, né? Que é o desenho em si, que vai fazer com que o consumidor, quando ele visualize o teu desenho, ele lembre, poxa, é da minha empresa, para gerar referência, né? Eu tô aqui pensando, o empresário já tem tanto problema no dia a dia, né? Tanto boleto para pagar, tanto folha de pagamento e tudo mais. Meu, você vai achar mais problema, né? Por que não cuida, né? Cuida lá, registra o nome da marca, né? E fica tranquilo. Mas antes de a gente dar sequência em relação à marca e tudo mais, as pessoas querem saber também quem que é o Luciano, como é que chegou até a diretiva Dunks e como que consolidou essa marca que hoje é especialista, essa empresa que hoje é especialista em registro de marcas e patentes, né? Como que foi a trajetória do Luciano até a diretiva Dunks? Pois é, a minha história é um pouco engraçada, por um lado, mas por outro, né, eu falo assim que a gente acaba respirando e
transpirando o que é marca, né? Eu comecei, na verdade, como menor aprendiz da empresa. Na época era só diretiva, né? Nós iniciamos ali na Avenida das Cataratas. Muitos empresários conhecem pela localidade. E com o passar dos anos, né? Eu fui subindo ali das etapas do menor aprendiz e fui avançando dentro do escritório até conseguir fazer a gestão, né? Junto com a dona Renate Breda na época. E em 2023, acabei comprando, né? 100% a parte da marcas e patentes que tinha dentro do escritório, né? Porque na época que ela começou, ela tinha a parte de contabilidade, daí com os anos foi vendido o departamento contábil e ficou só na marcas, né? E aí iniciou ali em 2023 essa fusão, né? E daí surgiu a Dunks, né? A Dunks, ela surgiu, na verdade, porque nós tínhamos uma ideia de assim, ir para o lado imobiliário, né? Então, a gente estava meio que focando na época, quando eu estava querendo sair da diretiva, já quase 10 anos ali na mesma função, né? No sentido de registros. E eu falei, vou mudar de ramo. Daí, na época, conheci a minha sócia, né? Que é a Cirlei hoje. E aí, conversando com ela, eu falei, olha, vamos pensar em algo que seja mais rentável para nossa cidade, né? Porque eu não queria mais o administrativo. E aí surgiu a ideia da imobiliária. Só que na mesma semana ali, nós tivemos uma oportunidade de atender um cliente de patentes, que era um setor que eu cuidava, mas de modo particular da diretiva. E nisso, nós pensamos, vamos criar então a Dunks mais focada na parte de patentes nesse sentido. E foi uma questão assim do universo na época, onde questão de meses, né? 3 a 4 meses ali na época, houve a oportunidade de conversar com a dona Renate sobre um cliente em comum. E nisso, né, eu fiz a famosa proposta, né? O que a senhora acha, né? E ela também estava com intenção mesmo. E aí houve essa ideia aí de juntar as duas marcas, né? E nós fizemos a compra de 100% da parte da diretiva. E aí assumimos de 2023 para cá com o nome Diretiva Dunks, né? Então eu falo muito assim, a empresa ela tem um histórico de anos, né? E a Diretiva Dunks tem 2 anos, mas ela tem um legado de 26 anos por trás, né? Que legal, que história bacana, parabéns inclusive, Luciano, porque assim, é raro a gente ver hoje, né? Um colaborador que entra na empresa, que se dedica ao ponto de se tornar sócio majoritário dela, né? Hoje, uma das debilidades do mercado, inclusive com todos os empresários que eu conheço, converso, é a mão de obra qualificada, né? E eu falo muito assim, que é um ponto que os colaboradores têm que pensar. Por quê? Porque às vezes o herdeiro ele acaba realmente não querendo aquilo que o pai criou, né? E acaba que o empresário ele fica um pouco perdido. Para quem que ele vai deixar o legado? Porque é igual a gente falou sobre o início do registro. Você criou, você gastou tempo, né? Imagina você constrói um legado de 30 anos, 40 anos e não tem alguém que assuma esse legado, né? Aí acaba que se você tem realmente um colaborador ali de confiança, né? Isso vai acontecer que vai vir sobre ele esse depósito de, eu acho que ele vai dar sequência, né? E tem que aproveitar a oportunidade, né? No Rio Grande do Sul a gente diz assim, que o cavalo encilhado ele se passa uma vez na porta, né? Exatamente. Eu acho que quando passou o meu, eu aproveitei e falei, agora vai. Que legal, Luciano, que história fantástica. Mas assim, fala para nós, o que exatamente é uma marca e por que ela precisa ser registrada? Então, a marca nada mais é o nome que você coloca no produto ou na prestação de serviço que você vai fazer, né? Então, eu falo muito assim que a marca, ela é um sentimento colocado, né? Então, o empresário, ele tem que sim registrar esse sentimento, né? A gente havia comentado ali já logo no início, né? Tem empresas que criam toda uma estrutura em volta da marca, em volta do nome da empresa e não registra, né? Amanhã depois aquele nome não pode ser mais seu por conta da falta desse registro. E aí entra um negócio de busca de anterioridade, isso? Por que ela é importante? A gente fala busca de anterioridade, mas nada mais que uma pesquisa para verificar se existe alguma solicitação com um nome igual ou parecido a nível nacional já registrado, né? Então, nós conseguimos fazer a pesquisa tanto no Brasil como a nível internacional também. Entendi. Porque, principalmente nós aqui da Tríplice Fronteira, o empresário, às vezes, ele tem o foco de investir aqui em Foz do Iguaçu,
mas no Paraguai já tem alguém com o mesmo nome, né? Ou na Argentina, a mesma coisa. Então, assim, esse cuidado é na hora da pesquisa que a gente consegue trazer esse sentimento para o cliente. Está disponível, não está? Se há possibilidade de registrar e tem algumas anterioridades, a gente consegue trilhar ali uma linha de raciocínio onde ele consiga, eu viso o meu registro ou eu não consigo registrar, eu vou ter que realmente mudar, né? Entendi. Tem casos que há necessidade de mudar, né? Mas a maioria dos casos consegue. E essa busca, ela é muito demorada? A pessoa vai lá, manda o nome para você, ela espera 1 mês, 2, como é que funciona isso daí? Tudo depende, né? Depende do nome que o cliente escolheu, depende do nicho que o cliente vai trabalhar, né? Porque, assim, dentro das classificações de registro, existem 45 classes para a marca, né? Então, dentro desse ativo, você tem que saber se vai ser um produto e se vai ser um serviço. Só que, se você cria um produto, você, de forma inconsciente ou consciente, você vai fazer o ato de comércio. E já é um serviço que você vai prestar, né? Então, aí vai do cliente. Eu uso muito o exemplo também do KENAI, do CNPJ. Tem atividade primária e as secundárias, né? Então, a primária sempre vai ser, criei um produto, o meu nome vai ser colocado nesse produto. Mas se você vai fazer um serviço, você vai fazer essa segunda atividade, né? Sim, a pergunta que não quer calar. Todos os empresários, de repente, têm até o interesse, mas não faz aquela pesquisa de quanto custa, quanto tempo leva, né? E vai procrastinando em relação a isso daí. Dá para trazer uma prévia de quanto que custa hoje para fazer um registro de marca? Quanto tempo que leva exatamente para a marca estar consolidada ali, registrada no NPI? Sim. Os valores, né? A gente acaba trabalhando em cima de 2 etapas. Então, tem um investimento aí em torno de R$1.000 a R$1.500 inicial, digamos assim. E depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, tem a segunda investimento que seria sobre 10 anos, né? Então, geralmente é igual ao do primeiro. Só que aí entra o lado, a facilidade, a quantidade de categorias que o cliente quer registrar. Então, tudo isso vai refletir lá no final no valor total do contrato, digamos, né? Só que o ponto principal que muitos têm receio de entrar em contato com o escritório é se vai ter um custo a pesquisa. E a pesquisa, ela só é cobrada para alguns países a nível internacional, porque o próprio órgão exige esse pagamento inicial. No Brasil, não, é gratuito, então nós não cobramos para fazer essa pesquisa. Que bacana. Você havia comentado anteriormente sobre a empresa quer registrar uma marca aqui, mas tem dúvida, pode dar conflito com alguma empresa que tem o mesmo nome na Argentina, no Paraguai. Como é que funciona essa questão de registro de marca para ter validade em outros países? Eu registrando aqui no Brasil, ela vai ter validade para os demais países também? No ativo da marca, ela é nível nacional, né? Só que quando a gente fala sobre patente ou sobre algum desenho industrial ou direito autoral, aí esse amparo da certificação você consegue questionar a nível internacional, sim. Só que a base dos registros sempre serão nacional. Entendi. Nós estamos passando por um momento de globalização. Eu estava comentando ainda há pouco numa reunião o quanto as coisas vão evoluindo. Criação de novos softwares, criação de novos aplicativos. A parte de desenvolvimento, ela está a full, né? Inteligência artificial e tudo mais. Existe como proteger essas ideias também que são criadas? Como que funciona essa parte? Dentro da parte de propriedade intelectual, entra a parte de registro de software, né? Então, ou seja, você pode registrar o seu projeto piloto, eu melhorei esse software. Você vai e faz um anexo ao registro já existente e faz um segundo registro. Só que ali você vai fazendo as coligações, né? Então, você acaba colando ali um registro no outro e no final você tem vários registros dentro de um ativo, de um software, digamos assim, né? Uma das maiores frustrações, provavelmente, que vocês pegam lá, é a pessoa querer registrar uma marca e aquela marca já está registrada, né? Exatamente. E tem o lado que a gente traz a estratégia, né? Então, às vezes, o cliente quer registrar na categoria da atividade primária dele, né? Tive um exemplo agora recente de um comércio de pneus. Ele quer comercializar o ativo. Só que acaba assim, que para fazer esse comércio, a classe dele seria 35, digamos. Só que ele também faz a troca. Então, ele entra como uma oficina, né? Entendi. Então, ele é meio que um auto center, digamos, né? Então, aí dentro da categoria, no foco principal, não era possível, mas na secundária conseguiria. Então, nem sempre, só porque aquela marca que você gostou, que você acha que pode ser o nome da tua empresa, do teu produto, está registrado, não é por ali que eu já vou desistir porque já tem um registro. Dá para
Isso, sempre tem a gente fala assim que a lei sempre tem uma brecha, né, digamos assim, mas sempre tem uma saída ou outra que a gente consegue trilhar, né? Entendi. São casos à partes que tem, né, que numa concessionária mesmo, ela é comércio de veículos, não tem como ela abrir outro nome, né, supermercado, então eles têm nichos meio que específicos, né? Aí tem aquele que consegue fazer o produto e fazer o ato de serviço também, ele vai ampliando a gama de classes, né? Legal. Tem muito empresário que é meio Rodrigo Hilbert, faça você mesmo, vai lá, se desenrola sozinho e tal. Dá para registrar a marca sozinho também, Luciano? É possível? É que nem nós estávamos conversando antes, né? Sobre a ideia de emagrecer. Todo mundo consegue emagrecer sozinho, certo? Só que nada mais que uma ajuda de alguém especializado para quê? Para gerar o resultado positivo. Né? Então, ou seja, o empresário querer registrar a marca, ele pode. Só que acaba que quando ele vai lá e solicita, e o pós a solicitação, pós-pedido apresentado, como que vai funcionar? Quem que vai monitorar o processo? Como que vai ser se alguém entrar com um pedido parecido posterior a que o cliente solicitou? Né? Então, aí entra o lado da assessoria. Por isso que eu comentei a questão de etapas, né? Existe a etapa 1 e a etapa 2. Então, a etapa 1, ela engloba tudo isso até a certificação. E a etapa 2 é que vem o registro. E ainda com o registro em mãos, muitos empresários têm que se cuidar. Porque, às vezes, acaba entrando um terceiro. Temos o caso de pedir, às vezes, uma caducidade, uma nulidade pós-registro concedido, que é aquela empresa que quer a sua marca de qualquer jeito. E mesmo você tendo o registro, se você não monitora, corre o risco de alguém ir lá e falar, olha, eu quero que caduque o registro do Cristiano. Por quê? Porque ele parou de usar um certo tempo, né? Então, isso tudo com assessoria você consegue trazer à luz do registro. Exatamente. Olha só, então, não é só porque eu registrei que tá tudo certo, tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Eu falo muito que é uma criança, né? Ou seja, você gerou, né, a marca, o serviço ali, você nomeou isso, né? Então, você vai ter que registrar. Né? Igual é uma criança, né, recém-nascida. Exatamente. E aí, depois tem que cuidar ele até ele ter um caminhar sozinho, né? Aí, quando você já tem uma marca consolidada, né? Daí a gente começa a ampliar a gama de registro. Aí você passa a ser um registro comum para um registro de notoriamente conhecido, que é a nível nacional. Aí, depois você começa a ser um alto renome. Nós temos o exemplo lá da Coca-Cola, que todos os países conhecem, né? Então, o registro ele vai te ampliando também essa proteção. Teve assim, tem uma coisa que acontece a um determinado tempo de registro. Acho que aconteceu com o nome Mickey, não sei. Alguma coisa da Disney. Ou perde o registro depois fica público. Aí já é o direito autoral. Direito autoral, exatamente. É o outro nicho dentro da propriedade intelectual que é protegido também. Entendi. Nós também fazemos. Vocês fazem essa... Exatamente. Dentro do direito autoral, ele entra a parte de desenhos, slogan, a parte de fotografia. Eu criei lá um mascote, né? Quero proteger essa fantasia. Também é possível você registrar. Então, dentro do direito autoral é meio que amplo. Livro, digamos assim... Criei uma metodologia de ensino, né? Ou até mesmo você criou uma metodologia de como fazer um podcast. Você quer registrar, você precisa materializar isso numa apostila e você protege com o direito autoral. Olha o Luciano me vendendo já. Você sentiu? Eu senti que ele tá querendo me vender aí para comprar um registro. Mas é muito importante, cara. É verdade. Tudo isso aí que você tá falando. E o ponto principal, Cristiano, é que é um ativo comercial. Ou seja, o registro, que nem você comentou, ele tem um prazo de validade? Ele tem. A marca é 10 anos, né? E assim você vai renovando de 10 em 10. Já a patente, o desenho industrial é de 20 a 15 anos. Então, você consegue estar trabalhando dentro desse período e depois aí se torna domínio público, em alguns casos. Entendi. Né? E o direito autoral, 70 anos pós a morte do autor, vai se tornar domínio público. Ou seja, se existe um ativo comercial vinculado ao teu direito autoral, os teus herdeiros conseguem estar recebendo esses valores até 70 anos pós a sua morte, digamos. Entendi. Assim. Então, tem essa possibilidade, sim, de você transformar aquilo que você vai investir em um ativo comercial posterior, né? A gente sabe que existe várias irregularidades em vários âmbitos empresariais. Outro dia eu estava falando com um colega aqui, acho que de um podcast também, que falou que existem empresas que têm funcionários sem o registro lá na CLT. E ele falou, cara, é uma prática bem normal até. É normal ter empresas que sabem que o nome que ela está usando está registrado e continua a usar? Infelizmente, sim, né? Eu sou muito de fazer o cálculo das regiões, quando a gente vai ampliar o escritório, vai trabalhar naquela determinada cidade.
Em Foz mesmo, né, nós temos aí em torno de 300 empresas que não têm registro, né? Que são empresas já consolidadas, né? Empresas que já têm um know-how de anos na cidade, não optaram por fazer a certificação. Ou muitas têm uma marca e sabem que essa marca que eles estão utilizando é registrada por uma outra empresa, né? E aí, por trás disso tudo, o empresário pensa assim, eu já sou antigo, não preciso. É meu sobrenome, que é outro caso também, que é um assunto muito importante, né? O sobrenome é necessário registrar. Então, tem casos e casos, mas tem empresário que deixa para depois. Uma dúvida que me surgiu aqui agora é influenciadoras digital. Elas trabalham o próprio nome, né? Você falou sobre sobrenome, mas ela trabalha o próprio nome. E aí, como é que ela registra o nome dela? Como é que funciona dentro desse... Geralmente elas usam um pseudônimo, né? Que seria um apelido, digamos sim, assim. A grande maioria. É necessário fazer a proteção, sim. Entendi. Porque pode ser que surja, vamos supor, o Luciano Daniel surja, um outro Luciano Daniel, né? E eu já conheço um que tem o mesmo sobrenome e também o mesmo segundo nome ali, né? E aí acaba que se ele faz o registro, eu não consigo utilizar. E aí entra o lado da unificação, que a plataforma mesmo, ela dá essa abertura para quem tem o registro, ela dá mais prioridade, ela dá exclusividade numa denúncia. O Mercado Livre mesmo é uma plataforma de você comercializar o produto. Mas você pode ver que pesquisa lá o nome de uma marca, vai ter N vendedores. Só que se aquela empresa que é detentora do registro fazer o questionamento, que tem esse mecanismo de questionar dentro do Mercado Livre, você recebe a prioridade de análise. Então, te dá vários amparos. Não é simplesmente, registrei e ficou lá. Não, ele vai te dando resultados, né? Você tem benefícios também em volta disso, né? Tá, mas tem os dois polos. Tem benefício. E eu não registrar, quais são as consequências? Eu saber, né, que aquela minha marca, aquele nome da minha empresa que eu estou se utilizando é de uma outra empresa e que talvez aquela outra empresa já tenha registro. Qual que é a consequência de tudo isso daí? A gente brinca no escritório que tem uma frase que é assim, nada se cria, tudo se copia. Mas se você copiar, eu vou te notificar. Então, esse é o problema, né? Se você estiver utilizando uma marca de alguém que detém um registro, nada impede do empresário ir lá e notificar, né? E, geralmente, a notificação, ela já vem, né? Realmente pesada, né? Ela te dá aí 5 dias, 10 dias para você fazer a mudança, porque a notificação é algo que o direito nos traz como um simbolismo de comunicação, né? Olha, Cristiano, você está hoje utilizando uma marca que não é sua, que é minha, e eu estou te notificando. Só que por trás, eu posso gerar um processo judicial contra você e você simplesmente ser avisado pelo seu advogado, né? Se é que muitas vezes o empresário tem um departamento jurídico que cuida disso, né? E tem casos, sim, que o empresário acaba sendo notificado, ele tem que fazer a mudança, e essa mudança tem que ser rápida. Por quê? Porque gera conflitos no meio comercial, né? Os meus consumidores acabam pensando que você faz parte da minha rede de empresas, digamos assim. Entendi. E aí vai lá comprar o produto e vem errado, algo assim, que é muitas vezes que isso tem acontecido, e aí eu tenho que te notificar para você... E ela pode gerar uma consequência penal? Sim, existe o lado penal, né? Existe multa, que o empresário acaba tendo que arcar com isso, né? E um dos pontos que eu sempre falo, que é o prejuízo em quê? Em um cálculo que o magistrado vai fazer. Desde o dia que você começou a usar, até o dia que eu decidi te notificar. Aquilo que eu tive de déficit de caixa, eu posso trazer à luz do direito para que ele calcule, né? Para dizer assim, olha, juiz, o Cristiano estava usando a minha marca e determinados meses eu tive um déficit de 2.000 por mês no meu caixa. Então, ou seja, na visão dele, os 2.000 foi para quem? Para você. Caramba, gente. É muito sério isso daí. Tem muito empresário ainda que não acordou para isso, né? Aí eu falo, a gente traz muita comunicação. Só que o empresário, ele tem que entender que existem prioridades, né? Não é só empreender, né? E sim entender o que você está fazendo. Porque se aventurar no mercado, qualquer um pode. Só que quem aguenta é aquele que realmente entende o que está fazendo. E o entender é isso. Entender que a pessoa jurídica, ela precisa de um nome, ela precisa de um registro, ela precisa de um contador. Né? Trazer essa realidade para muitos empreendedores, né? Exato. E hoje, a diretiva Danks, ela possui vários produtos dentro de registro e proteção. A gente falou de algum deles aqui meio por alto, mas oficialmente quais são, Luciano?
A gente tem a parte do direito autoral, que é toda a demanda a gente consegue registrar. Nós temos a parte de software, patentes, desenho industrial e modelo de utilidade. Nós temos a parte de marcas, que é todos os nichos, né? Porque existem marcas no foco de cotitularidade, indicação geográfica, né? E temos também a parte de contratos de tecnologia, que é um ponto principal que muitos empresários às vezes não conhecem, mas o contrato de tecnologia é o quê? Tenho uma franquia, quero abrir mais unidades, quero gerar um contrato com essa pessoa de fidelidade. Você pode proteger aquele contrato também como direito autoral. Então, ele é possível você proteger. Existe uma vantagem competitiva? Eu registrando a minha marca, o que o registro hoje protege? O que ele me ajuda em relação à concorrência desleal, à pirataria, talvez? Aí entra a questão da notificação que a gente tinha comentado, né? Nada mais e nada menos que você ter força nessa questão. Tem alguém copiando, então vou lá, vou notificar. O pior é quando o empresário ele descobre que tem alguém copiando ele e esse alguém já registrou antes dele. Aí ele perde as forças ali nisso comercial. Então o registro ele traz essa segurança para inibir a pirataria, a falsificação, né? Querendo ou não, com a parte do direito autoral, muitas questões com os streamings surgiu também marcas sonoras, né, que ainda não é oficializado no Brasil, mas quando você escuta o Plim Plim da Globo, você de imediato lembra. Aquele Dum Dum da Netflix, são marcas sonoras que a gente comenta, né, no dia a dia. Então, isso tudo, para você se proteger, você tem que ir seguindo o que o direito vai te ampliando. E o registro vai trazer essa segurança para você questionar esses terceiros. Que legal. Isso me traz muito a questão do marketing sensorial, né? Você trazendo essas onomatopeias aí, o Plim Plim, o Tandam da Netflix. Dentro do marketing sensorial, a gente também trabalha bastante questões de cheiro, da gimmick, que são falados como essas sonorizações. Eu posso registrar um cheiro de uma empresa? Na realidade, a fórmula em si ela não seria registrável, né? Porque acaba que você utiliza vários ativos. Só que o segredo para gerar aquilo ali, você consegue. Né? É igual a Coca-Cola, querendo ou não, ninguém sabe como ela é feita. Porque o segredo de manipular os itens, ok, né? É segredo dela, ela registrou, ninguém sabe. Mas você deduzir que determinado açúcar, determinado teor de água, misturando gera, que é um xarope, né, no passado, acaba que você consegue fazer algo parecido. Entendi. Existe um momento certo, Luciano, para a empresa se preocupar em registrar? Ou ela já criou o CNPJ, talvez o MEI, e já tem que registrar? Existe um processo de maturação da própria empresa mesmo, para ela sentir, bom, é isso aqui mesmo, agora é a hora, vou registrar? Eu acho que temos dois pontos, né? Tem aquele empresário que realmente ele sabe o que ele quer e é aquilo ali que ele vai fazer dali para frente. E ele precisa fazer a pesquisa antes de tudo. Antes de abrir um CNPJ, antes de abrir uma rede social, fazer a pesquisa. A pesquisa vai dar o amparo para isso. E temos aquele empresário que ele decide simplesmente, vou entrar nesse mercado e se der certo, deu. Entendi. Certo? Exatamente. Então aí entra o outro lado. Se o empresário ele quer entrar por essa linha, se der certo, deu, ele pode deixar o registro para depois. Porque daí ele vai fazer, ele está aberto a mudanças. Esses são os principais sinais, então, que os empresários ali precisam observar dentro do próprio negócio, né? Se ele já está fazendo negócio para valer mesmo. E tem muitas empresas que elas têm já o empresário acaba buscando um nicho que ele já tem especialidade. Né? No meu caso, eu acabei, né, se mantendo no mesmo nicho. Mas tem empresários que às vezes trabalharam um dia no mercado e com o tempo abrem um mercado para si, né? Tem empresário que vem para um segmento novo e fala, esse é o meu plano A. E o plano B é fazer o A dar certo, não tem? Não tem o plano B, né? Então, é bem isso mesmo. Qual que são as redes sociais para que as pessoas possam buscar vocês, ver, consumir também, aprender com vocês lá nas redes sociais? Nós temos o Instagram, né? @diretivadanks,
que é o que mais nos traz visibilidade. Né? Nós temos também o canal de comunicação pela uma revista local da cidade, né? Então, assim, e principalmente o escritório, que ele fica na avenida mais bonita da cidade, Olha aí. Avenida Pedro Basso, né? 647, e o cliente pode chegar ali, conversar conosco. Geralmente, se não estou eu, a Cirlei também está por lá. E tem os colaboradores também, é uma equipe totalmente especializada e, assim, que se coloca no lugar do cliente. Nós não temos horário, eu brinco muito com isso, né? Nós, às vezes, precisa vir no sábado, a gente vem. Se precisa ir à noite, a gente atende. Se precisa viajar, conversar com o cliente, nós atendemos toda a região, né? Então, a gente tem essa sensibilidade, essa humanização, que é o nosso diferencial que a gente busca. Que bacana, que bacana. Assim, existe um porte para as empresas procurarem vocês? Tipo, pequena, média, grande, existe algum nível de empresa? Assim, é recomendado que sejam empresas maiores, acima de 100 colaboradores? Como é que funciona essa parte aí? Não tem, assim, uma especificação de porte de empresa, né? A gente busca muito o quê? Um cliente que ele quer se proteger. Se ele tem essa ciência de que ele está ampliando os negócios, se ele está na rede social e ele quer ter essa segurança que o que ele está fazendo é certo. Esse é o potencial cliente que a gente busca. Aí, claro, entre ter um CNPJ e fazer no meu CPF, o que diferencia? Agrega um ativo, né? Sempre para a titularidade no processo. Se é no seu CPF, é um ativo seu. Se é no CNPJ, é um ativo da pessoa jurídica. Aí o que eu sempre calculo para o cliente. Às vezes tem sócios, né? No caso de MEI, muitas das vezes, tem um sócio que não está no quadro societário ali do CNPJ. Então faz como cotitularidade, vincula o CNPJ e mais o CPF do sócio. Tem essa possibilidade também. Legal. Quando eu faço a venda, eu quero vender aqui a RP Comunicação, eu vendo também o nome dela, isso daí também me gera uma autoridade na hora de vender a empresa? Exatamente. Tanto que é um ativo comercial, né? Porque a marca, ela acaba sendo, às vezes, muito mais vista do que a estrutura, né? Tive casos já no escritório de a gente fazer a compra de marcas que as empresas não estão no Brasil, só que a marca já estava registrada por algum terceiro que foi meio que mais esperto lá no passado, ou até mesmo um empresário que comercializou o produto de uma empresa internacional e parou por um tempo. E ele fica detentor porque são 10 anos de certificação, né? E aí nós entrávamos em contato com esse empresário, acabávamos fazendo a cessão, né? Pegando ali, comprando, digamos assim, de volta aquela marca para outro empresário. E sim, tem valores. Que legal. Teve casos aí de 20 mil, teve casos já de 300 mil. Né? Então, vai de como é que o empresário coloca essa marca no mercado. Isso que vai agregar o ativo, né? Bacana. O Givers Cash está para venda, tá, Marcos Martins? Então, não tá aí, tá para jogo. Exato. Luciano, prazer enorme te receber aqui, meu amigo, né? Espero que a diretiva Dunks prospere cada vez mais, trazendo essa filosofia de proteção, realmente, para os clientes, para as empresas de Foz do Iguaçu e região, e que vocês possam cada vez mais mostrar o nome da marca de vocês, proteger cada vez mais também marcas, pequenos, médios, grandes empresários aqui da nossa região, viu? Legal. E nós agradecemos, né, Cristiano, porque trazer esse esclarecimento para o empresário, isso é muito bom, né? E a RP Comunicação, ela tem esse lado mais de trazer o que realmente ocorre lá fora, né? Exatamente. E, bom, e nós somos gratos por essa oportunidade também, né? E o que você precisar também, a equipe está à disposição. Maravilha. E os empresários que vierem através do podcast, né? Vamos trazer um benefício também, um desconto aí. Olha aí, que bacana. Mas busque registrar realmente tudo que você criar dentro do seu interior, quer seja um mecanismo de ensino, quer seja uma marca, quer seja um produto, né? Tudo é necessário o registro, porque bacana. Senão você sempre vai ficar inseguro, né? Exatamente. E se você que tem aí um plano A e que não tem um plano B, teu plano B é fazer o A dar certo, procure o pessoal da diretiva Dunks. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um ótimo negócio. Também são nossos parceiros de BNI. Quando a gente fala de BNI aqui na região, né? Eu digo região porque é onde que a gente está conhecendo mais. Mas a instituição tem mais de 40 anos de tradição. Então, para que você faça parte do BNI, tem um crivo de aprovação e tudo mais. E eles foram aprovados, eles estão lá também, né? Então, é uma empresa de renome, é uma empresa de tradição e que pode ficar tranquilo. Eu referencio com tranquilidade aí a diretiva Dunks também, né?
Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, tá? Espero vê-lo aqui mais vezes. As portas da RP Comunicação e os microfones aqui do Giverscast sempre estarão abertos para vocês também. Legal. Tá bom? Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio, pessoal. Não esquece de compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece, viu? Aqueles que precisam registrar a marca, com certeza. Valeu, até lá!